voltar a casa para falar ao nosso grupo, agradecer a Jesus, o Divino Amigo, pela oportunidade de trabalho na sua seara, e a nossa equipe, a equipe da nossa irmã Iracema, da irmã Sheila, que nos permite, estar reunidos para levar um pouquinho mais de consolo e conforto a todos aqueles que necessitam nessa nossa caminhada evolutiva aí. Agradeço, então, Paulinho e Alessandro pelo convite. Nós vamos falar aqui sobre Meu Reino Não É Deste Mundo, que foi o tema que foi proposto para a gente. E se o som estiver ruim aí, vocês me avisem, tá? Se precisar de qualquer coisa, trocar, não coloquei nenhum microfone, não vou deixar aberto aqui para mim. Ok. Ok? Beleza. Só fechar aqui. Bom, pessoal, queria começar o nosso estudo convidando vocês a fazer uma viagem. Vamos fazer uma viagem. Imaginem vocês que vocês vão sair da casa de vocês, do local onde vocês residem, que é um local aprazível, que é um local agradável, onde você se sente bem, onde você é acolhido, onde você se sente em casa. Mas você precisa, por algum motivo, deixar o seu local, a sua casa, e precisa fazer uma viagem. Nesta viagem, você pode encontrar com outras pessoas, você pode ter companhias de familiares, você pode ir sozinho. Você vai cruzar com várias pessoas nesse percurso, mas é uma certeza de que é uma viagem temporária. Você está saindo de casa, vai fazer essa viagem e vai voltar para casa. Nesse caminho, você tem a oportunidade de ver belíssimos lugares, belas paisagens, o percurso é muito agradável, a viagem é agradável. Quando você vai se aproximando ao seu destino, você costuma ver algumas paisagens não tão agradáveis assim, não muito bonitas. Perceberam que toda vez que você entra numa cidade, a entrada da cidade não é das mais belas. Quase sempre a gente se depara com casebres, lugares sujos, pobres, até que você chega no seu destino e se depara com uma grande cidade, uma cidade bonita, imponente, uma cidade que te recebe de braços abertos, mas que tem todas as suas características boas e ruins. Contraste dentro dessa cidade com grandes prédios, você tem também parques, você tem lugares agradáveis, você tem momentos agradáveis, mas também tem momentos de dificuldade, locais ruins, sujeiras a serem resolvidas, retiradas, dificuldades, um contraste com a grande cidade. Mas você também tem momentos de descanso, momentos de lazer, de desfrutar a companhia de pessoas, de visitar belos lugares. Você tem toda a oportunidade que lhe é dada para desfrutar essa cidade e ver as coisas boas e as coisas ruins dessa cidade que você está visitando. Mas, ao final dessa viagem, depois de ter aproveitado bastante, conhecido muitos lugares, visto as belezas e as tristezas, as alegrias e as dificuldades desse país, dessa cidade, você retorna para o seu lar. Com a certeza de que o seu lar é muito agradável, você estará muito bem recebido, você terá a oportunidade de voltar à sua casa. E a sensação de voltar para casa é muito boa, né? Quando a gente viaja, é ótimo estar longe, passeando, conhecendo outros lugares, mas quando voltamos para casa, a sensação é
de estar no seu lugar. Então, nós retornamos dessa viagem, trazendo na bagagem muitas histórias, muitas alegrias, mas com a certeza de que estamos retornando para o nosso lar. Essa viagem que eu propus para vocês, nada mais é a viagem que nós fazemos quando saímos do plano espiritual, tomamos um corpo físico, encarnamos na Terra, vivemos experiências e depois retornamos para o plano espiritual. O nosso tema, Meu Reino Não É Deste Mundo, é uma das passagens de Jesus em que ele tenta nos esclarecer qual seria o verdadeiro reino da vida, para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando. Muito provavelmente Jesus estava nos alertando para uma viagem semelhante a essa que nós fizemos agora. Mas a sua explicação a Pilatos, ele deixa alguns esclarecimentos relevantes para que nós possamos entender qual é o nosso verdadeiro lugar. Assim como você sai de casa para fazer uma viagem e volta para casa, Jesus queria nos mostrar que nós saímos de casa e vamos voltar para casa. E estamos numa viagem transitória. Então, Pilatos, entrando no palácio e chamando Jesus à sua presença, perguntou a ele: És o rei dos judeus? Jesus respondeu a ele: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? E Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Essa é uma passagem que está em João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Nessa conversa com Pilatos, Jesus deixa claro 3 situações para a nossa reflexão. Primeira coisa, a verdadeira vida não está na terra. Nós saímos do nosso lugar, da nossa cidade, da nossa casa, estamos fazendo uma viagem temporária e vamos voltar para casa. Então, a primeira reflexão de Jesus, quando ele diz: Meu reino não é desse mundo, ele deixou muito claro para Pilatos, mais um ensinamento para toda a humanidade, de que ele estava de passagem, assim como nós também estamos de passagem. Essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem de Jesus é: a terra ainda não pertence ao teu reino. E eu fiz questão de grifar aqui o ainda, que é para dizer o seguinte: ainda não é, mas vamos dizer será. Mas como é que a gente pode entender esse reino? Que reino é esse que Jesus fala? Se a terra não pertence ainda ao seu reino, que reino é esse que Jesus fala? Mais na frente nós vamos voltar a falar sobre isso. E a terceira situação que Jesus deixa claro é a sua missão na terra. Ele veio para dar testemunho, para ensinar, para mostrar as verdades, a verdadeira vida, o nosso verdadeiro lugar, o nosso verdadeiro objetivo aqui na Terra, por que que nós estamos aqui. E todos os seus ensinamentos eram justamente para destacar a importância de a gente compreender o verdadeiro reino de Deus. Para mostrar para nós que o que nós passamos e vivemos nesse momento é algo muito, muito transitório. Então, se a gente for fazer uma comparação e por que a Terra ainda não é o reino, não pertence ainda ao reino de Deus, as características que nós podemos destacar são essas. No reino de Deus, nós vamos viver de abnegação e humildade. Destaca-se a benevolência, a caridade e o amor. Em contraste, em contrapartida, na Terra nós temos corrida pelos bens materiais, pelo dinheiro, pelo poder, pela beleza. Dá para compreender por que a Terra ainda não é o reino de Deus?
ainda não pertence ao reino de Jesus? Porque nós ainda nos preocupamos muito mais com as coisas que fazem parte da terra, que são transitórias, do que aquelas que a gente deveria estar preocupando com o reino de Deus, que são perenes, que são definitivas. A caridade, o amor e a benevolência, a abnegação e a humildade. Então, Kardec pergunta para os espíritos, na pergunta 1017, em que sentido é preciso entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E a resposta dos espíritos foi, assim respondendo, o Cristo falava no sentido figurado. Ele queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está por toda parte, onde domina o amor ao bem, mas o homem, ávido das coisas deste mundo e ligados aos bens da terra, não estão com ele. Nesse aspecto aqui, nessa resposta, nessa pergunta, eu acho que a gente pode destacar dois aspectos do reino de Deus e em relação à terra em relação ao reino de Deus. Primeiro, Jesus fala de um outro reino que não seria aqui. Isso quer dizer que a terra é um local, mas ele fala de um outro provável local. Na exemplificação que eu trouxe com a viagem, é como se a gente tivesse saído de casa, ido a uma outra cidade e tivesse voltado para casa. Mas ele também fala de um outro reino figurado, que é um reino que estaria dentro dos nossos corações e das nossas ações. Ao dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Então, nós temos que prestar atenção que nós estamos hoje materializados aqui na Terra, que ainda não é o reino, e que não é o reino que Jesus fala ainda, porque a nossa conduta, a nossa postura ainda não tem os corações puros e desinteressados. Então, nós temos que pensar em dois reinos: o reino material que a gente vive mesmo e o reino espiritual que a gente está, vamos dizer, aprendendo a cultivar ainda. O reino que a gente ainda vai ter que desenvolver muito para que a gente possa entender a grandeza da mensagem de Jesus. E por isso nós ainda não estamos com ele. Aí vamos voltar aqui, quando ele diz, meu reino não é aqui, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho, e pensar que a terra ainda não é o reino dele, porque nós ainda não fazemos e não vemos e não enxergamos as coisas como ele a enxerga, como ele vê. Né? Então, o reino não é deste mundo porque nós estamos aqui no local onde valorizamos as questões do ponto de vista material e ainda não desenvolvemos as purezas do coração. Né? Acho que nós podemos chamar assim, falar assim, as purezas do coração. Aí Kardec prossegue perguntando, né? Mas jamais o reino do bem poderá ter lugar na Terra? Porque se a gente for pensar, bom, se o reino de Deus, se a Terra não é o reino de Deus, se a Terra não é o reino de Jesus, como ele diz, essa Terra que ainda vigoram, né, as questões materiais, que ainda nós nos preocupamos tanto com as questões de ordem material, poderá se transformar nesse lugar, nesse reino? E aí a resposta dos espíritos é o seguinte: o bem reinará sobre a terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão, senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. Então, o processo de transformação da Terra, lembrar, Jesus falou que a Terra ainda não pertence ao seu reino, mas vai pertencer. Quando eu falo assim, eu uso a palavra ainda, quer dizer, em algum outro momento ele vai pertencer. Então, a transformação da Terra vai acontecer no dia que os espíritos que a habitarem começarem a cultivar as purezas do coração, segundo Jesus. Começarem a valorizar o bem sobre o mal. E aí a Terra deixa de ser esse local onde as questões materiais continuam prevalecendo
essas questões deixam de prevalecer para então se tornar um local de tranquilidade e bom para se viver. E aí os maus que não entenderem essa lógica terão que ser banidos. Mas a terra só deixará de ser má, e os espíritos só deixarão de ser maus, quando o orgulho e o egoísmo forem também banidos. Então é todo um processo de melhorias, tanto do local quanto dos seus ocupantes. Nós temos que fazer um trabalho de entender que a terra poderá ser mais ou menos breve, de acordo com a nossa boa vontade ou disponibilidade, né, de, de fazer isso acontecer, né, quando nós tivermos banido o orgulho e o egoísmo e quando nós tivermos valorizados as purezas do coração. Bom, o que Jesus, na verdade, quer dizer para nós, ensinar nessa passagem, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, é dizer que Jesus está tratando conosco de uma vida futura, uma vida que ele apresenta em todas as circunstâncias como uma meta da humanidade. Essa meta que deveria ser nosso objeto de preocupação na Terra. Então, segundo a explicação de Kardec no item 2 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, ele está se referindo a uma vida futura, a um outro momento, a um outro local, que é a nossa meta, que é a meta da humanidade, e que a humanidade terá tendo que constituir como objeto das maiores preocupações, das nossas maiores preocupações. Mas, infelizmente, nós já listamos lá atrás, não são essas as nossas preocupações. Nós ainda estamos muito mais preocupados com outras questões, com outros aspectos, do que com aqueles que foram ensinados por Jesus. O princípio da vida futura é um dos princípios da doutrina espírita, e a gente estuda ele quanto princípio para que a gente possa ter como referência a necessidade da modificação e vamos dizer, de ter como meta, como objetivo, como preocupação maior, para que nós possamos, então, entender a transitoriedade da nossa passagem por aqui. Para, então, que nós possamos entender que tudo que nós estamos passando aqui é exatamente aquela viagem que nós fizemos no início. E, no fundo, pessoal, todos nós temos esse sentimento instintivo. Nós, espíritas, enquanto princípio da doutrina, temos isso mais, vamos dizer, esclarecido. Mas todos os seres da humanidade têm uma sensação da existência da vida futura. E Kardec perguntou para os espíritos de onde vem esse sentimento instintivo de que existe vida futura. E os espíritos respondem: nós já o dissemos, porque isso vem antes da sua encarnação. O espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe, do que viu em seu estado espiritual. O que acontece no momento atual é que as pessoas, de uma maneira geral, de todas as religiões, e também as sem religiões, as sem crenças, sabem que o nada não existe. Sabe que existirá algo no futuro que talvez ele não consiga entender nem explicar, e nem qual é o modo de chegar e como chegar. Mas, no fundo, todos nós sabemos que existirá uma vida futura. As religiões que deveriam se preocupar de fazer com que nós entendêssemos melhor a preparação para se chegar nessa vida futura, elas não têm feito, não têm cumprido esse papel. Elas acabam se preocupando muito mais com as questões materiais e existenciais do momento presente do que preparar os seus fiéis, do que preparar as pessoas para se pensar nesta vida futura. Então, nós do Espiritismo, enquanto princípio, estudiosos desses princípios, já temos uma referência muito mais, vamos dizer, mais palpável do que será essa vida futura.
E nós recebemos isso através dos relatos, dos romances, das mensagens, daquilo que todos os espíritos vêm nos informar e vêm nos dizer de como funciona a vida depois da morte do corpo, de como nós vamos chegar do outro lado, de como a vida ela vai ser apresentada, ela vai se nos apresentar quando nós tivermos deixado o corpo físico. Mas essa ideia, independente do Espiritismo nos esclarecer melhor, ou pelo menos nos abrir um pouco mais a percepção, ela já é instintiva de todos nós. E ainda que nós não fôssemos espíritas e não estivéssemos entendido pela explicação dos espíritos sobre a vida futura, nós teríamos um instinto, tanto é que as pessoas já ficam preocupadas, né? O que vai acontecer? Como é que vai ser? Eu vou para o céu, vou para o inferno, vou para o paraíso, vou para o purgatório? E a sensação de que não existe o nada, isso é comum e característico de todo mundo. E vou dizer mais, até aqueles que estão desacreditados da vida, veja bem, aqueles que estão desacreditados da vida e que acabam cometendo o ato supremo do suicídio, ele acredita que ele está fazendo isso porque ele vai sair daquela situação desnecessária, que ele entende desnecessária, que ele entende prejudicial, que ele entende pesada, difícil, e ele acredita que ele vai sair dali e vai sair daquela situação ruim e que, embora desconhecido, sem saber exatamente o que vai acontecer, ele espera que ele vai sair daquela situação e vai encontrar uma outra. No fundo, ele sabe que ele vai sair, que ele está fazendo, o que ele está fazendo é sair daquela situação atual para caminhar para uma outra situação. A surpresa é que ele não sabe que a situação que ele vai caminhar é um pouco mais dolorosa e mais trágica do que ele se encontra no momento. Mas veja, até essas pessoas, eles têm o sentimento de que vão sair de um lugar ruim e vão sair desse lugar ruim para um outro lugar. Pode falar, Paulinho. Pergunta, eu não sei se você vai comentar mais à frente. Então, deixa eu dar só um recado aqui. O Eva Carvalho, o seu vídeo está ligado. Obrigado. Não está mais. Não sei se você vai comentar lá na frente, onde cabe aí, para essa situação, o esquecimento do passado. Não sei se você vai comentar mais para frente. Se for, pode deixar. Não, eu não ia fazer uma abordagem muito específica do esquecimento do passado, não, porque, assim, eu estou querendo trazer nessa reflexão hoje a importância da gente valorizar a vida futura. A importância da gente ter o pé no presente, ter o pé na terra, nesse reino atual, mas sempre pensando na vida futura. Mas quando você fala da questão do esquecimento do passado, para casar com os demais princípios que justifica que a gente olhe para a vida futura com uma esperança maior, é justamente para pensar o seguinte: olha, nós saímos lá daquela cidade que a gente estava sendo muito bem tratado, cuidado, onde era o nosso lugar. Vamos fazer essa viagem, mas para fazer essa viagem é preciso que eu esqueça que eu deixei as coisas para trás, aquelas coisas que ficaram lá, no meu ponto de partida. Eu esqueça um pouco daquilo, porque talvez isso possa interferir no meu aproveitamento dessa viagem. A verdade é que quando a gente sai de férias, vou usar um exemplo assim, né? Quando a gente sai de férias, a gente quer mais deixar para trás todos os problemas, todas as dificuldades, quer fazer uma viagem tranquila, gostosa, agradável, aprazível, registrar todos os momentos e depois voltar para poder voltar, vamos dizer assim, revigorado. Então, vamos pensar que a ideia é mais ou menos essa. Então, nós saímos daquele lugar onde nós já estamos, esquecemos um pouco daquilo que nós somos e fomos, fazemos essa viagem, adquirimos novos olhares, novas paisagens, conhecemos novas pessoas, registramos muitas coisas, até esquecemos que deixamos a casa para trás, mas depois nós retomamos, quando chegamos em casa de novo, nós retomamos todas essas informações. A importância do esquecimento do passado, então, de certa forma, é para que a gente possa fazer essa viagem de uma maneira mais tranquila. Porque, por exemplo, se eu estiver de férias viajando e ficar preocupado com o que eu deixei de resolver aqui atrás, provavelmente eu não vou desligar. Provavelmente eu não vou aproveitar o momento. Ou eu vou ficar tão preocupado com o que eu deixei para trás que eu vou, talvez, querer voltar antes da hora. Ou eu, então, vou deixar de aproveitar as coisas do momento atual que estão sendo me apresentadas, que estão sendo trazidas,
e preso a algo que eu não deveria estar preso. Então, de uma maneira bem figurada, né, Paulinho? Gostei do joinha aí. De uma maneira bem figurada, esse esquecimento passado durante essa viagem é para que nós possamos aproveitar melhor a viagem. Porque pode ser que nós deixamos algumas coisas mal resolvidas para trás que não vão permitir que a gente aproveite o momento atual. Né? Eu não sei se fica claro essa imagem para as pessoas, de uma maneira geral, de pensar da importância do esquecimento do passado durante essa viagem. Mas eu não trouxe especificamente a questão do esquecimento do passado, porque isso é ligado muito logicamente à necessidade da reencarnação que todos nós sabemos que temos, porque eu quero fixar com vocês a ideia da vida futura. Eu acho que no momento atual, nós precisamos de trabalhar com todas as pessoas da Terra essa importância, porque o sentimento instintivo da vida futura nós já temos. Mas por que nós não nos preocupamos tanto com isso, hein, Paulinho? Hein, pessoal? A gente ainda não se preocupa tanto com a vida futura, a gente está muito mais preocupado com a vida presente. É como se a gente estivesse fazendo a viagem e esquecendo que a gente tem que voltar para casa. Tá? Então, quando o Espiritismo destaca a importância de estudarmos esse princípio da vida futura, é para lembrarmos que a vida futura é o termo para onde se dirige a humanidade, é o local para onde nós estamos indo, é o momento de retorno para onde nós devemos voltar. É necessário lembrar que tudo que Jesus se referiu nos seus ensinamentos, na sua passagem na Terra, ele não estava se referindo em momento nenhum ao que ele estava vivendo ali naquela terra, naquele momento. As coisas que as pessoas do momento atual, daquele momento, daquela humanidade naquele momento, estavam vivendo. Ele não estava trazendo nenhum ensinamento para aquela situação, para chamar a atenção das pessoas para a vida futura, para dizer a vocês, olha, vocês estão muito apegados a isso aqui, mas a verdadeira vida não é esta. Existe um outro reino. E é desse reino que eu estou falando para você, é o reino de onde eu vim. É o reino para onde vocês irão. É o reino que todos nós chegaremos um dia. Quando aqui a palavra termo, né, é o termo, é o final. Termo é final. Termo, nós temos termo início e termo final. O início da viagem e o final da viagem. O termo da viagem, o final da viagem, é o momento que nós voltamos para o nosso verdadeiro lugar, que é a vida futura. É onde a gente deveria estar com os olhos voltados. A vida futura deve constituir objeto das nossas principais preocupações na Terra. Nós deveríamos estar muito mais preocupados com o momento futuro, com a situação futura, do que com o momento presente. Não que nós devamos, vamos dizer, viver a vida despreocupadamente, né? Mas olhar o momento atual, logicamente, ter o pé na terra, porque nesse momento nós precisamos estar com o pé na terra, mas sem esquecer que estar com o pé na terra não nos afasta a reflexão de que estar com o pé na terra é importante para preparar o futuro, para que nós possamos preparar um futuro e uma vida futura melhor. A vida futura, então, é a chave para que nós possamos compreender a moral do Cristo, possamos compreender muitas das situações que nós vivemos nesse momento, né? Vamos voltar para a nossa viagem, vamos pensar o seguinte: na viagem a gente passa alguns perrengues também, né? Perde trem, perde voo, tem problemas que acontecem e você tem que resolver de alguma forma, né? Mas a gente talvez tem que compreender que isso tudo faz parte do contexto. Até as dificuldades depois viram motivo de riso quando a gente chega e conta as histórias da viagem. Na hora a gente passa muitos apertos, mas depois quando a gente chega e vai contar a história da viagem, a gente começa a rir dos apertos que passou, a gente começa a contar a história e achar engraçado, né? No momento, talvez a gente não ache não, mas depois a gente começa a contar a história e achar engraçado. Bom, a pergunta que eu quero fazer para vocês, se nós deveríamos estar preocupados com a vida futura, que é a vida que vai se nos abrir, se apresentar a nós quando nós deixarmos a vida do corpo físico, quando nós morrermos. A pergunta é, por que nós ainda temos tanta dificuldade de aceitar a morte? E eu estou perguntando para espíritas, pessoas que já frequentam o espiritismo, que estudam o espiritismo, que sabem da vida futura.
Por que que nós, que já sabemos da vida futura, temos tanta dificuldade em aceitar a morte e conviver com a ideia da morte? Está aberta a palavra. Quem quer falar? Será que não estaria ligado esse medo nosso? Tipo assim, para onde que eu vou, como eu vou, em algum certo nível. Essa pode Agora, ser outra uma. coisa, Cleiton, a forma, eu não sei. Eu acho que essa é uma das menores preocupações que nós temos, Paulinho, porque ninguém está muito preocupado para onde que vai, não. Porque se essas imagens figuradas que a gente tem, por exemplo, você não faz caridade, não, você vai para o inferno, não preocupa ninguém. Ninguém está preocupado com a ideia de ir para o inferno, porque continua fazendo mal de todo jeito, né? Por que que nós ainda não estamos, nós temos tanto temor e tanto medo da morte? Ô, Cleito, eu lido muito bem com esse assunto de morte. Eu aceito, assim, acho que tem hora que as pessoas até me criticam por eu aceitar a morte naturalmente, sabe? Uhum, Eu, eu não tenho medo da morte, eu acho que todo mundo tem que ir mesmo, mas não é morrer, né? É passar para uma melhor, porque uhum, aí é que eu vou mesmo entender tudo aquilo que eu passei aqui na Terra, que eu poderia uhum. ter feito melhor e fazer uma previsão para a próxima, né? Não é? Eu vou usar daqui a pouquinho a palavra que a Bárbara usou, aceitar melhor, tá? Vamos guarda isso aí, depois nós vamos trabalhar um pouquinho mais. A Marta está aqui no chat falando assim, nós temos medo da morte porque não temos fé. É, a fé realmente faz com que a gente tenha vamos dizer, uma clareza das coisas, né? Quer dizer, acho que nós talvez precisamos fortalecer um pouco mais e acreditar nessas promessas de Jesus sobre a vida futura. Pode ser um dos motivos mesmo que nos prende a essa ideia, a esse temor da morte. Eu acho que também faz sentido, algum sentido nisso. Sobre que eu costumo posicionar, né, quando converso com Deus a esse respeito, é que nós temos ainda medo de encarar a verdade. Por quê? Porque quando nós retornamos ao nosso verdadeiro habitat, né, nós como espíritos sabemos disso, nós vamos ter esses véus do esquecimento passado, até pelo você incluído aí, eles vão estar descortinados. E aí eu vou ver as oportunidades que eu tinha. Se tivesse abraçado melhor os meus familiares, isso me traz um medo. Porque muitas vezes a gente está do lado daquele que Jesus pediu. Reconcilia com o teu inimigo enquanto está a caminho com ele. Mas eu não acho que é meu irmão, que é minha irmã, que é meu pai, que é minha mãe, que são meus filhos. E quando eu retorno, então, ou seja, na hora que está surgindo a morte, né, que a morte nada mais é do que o retorno dessa viagem, você está trazendo muito bem para a gente, eu começo a ter esse temor. Aí vem o sentido do medo da morte. Eu imagino, penso assim eu comento com o Beto de vez em quando. Porque eu faço, é uma pergunta, né? Você tem medo de morrer? Sim. Por quê? Eu falo assim, porque eu tenho feito aquilo que na minha consciência, na minha proposição, eu preciso fazer. Pode voltar, pode descortinar o véu e eu passar pela mesma situação. Mas hoje não tem esse medo. Né? Não sei se é a situação da Bárbara, porque ela posicionou também que não tem medo, mas isso é muito relativo, não é por sermos espíritas que não temos medo. É o que você colocou bem. Nós, espíritas, a maioria temos medo. Ah, mas por quê? Porque nós sabemos. Muitos não têm medo porque não sabem ou ainda vislumbraram essa realidade, né? Que vai encontrar a paz. Muito bom. Ô, Cleiton, Oi. eu acho, é Ione que está falando. Eu acho Sim. também que, eu acho que pode ser também a questão do apego, o nosso apego
com o que temos, com as questões materiais, com as questões de pessoas, apego a pessoas, apego a vida de hoje, né? Então, eu acredito que isso também pesa muito nesse medo, porque o apego, é muito difícil a gente lidar com essa questão, porque a gente é egoísta, né? Tem o apego mesmo, não tem jeito. Mesmo que você trabalhe, assim, a gente está tentando trabalhar para que a gente se liberte, né? Desse egoísmo de apegar, de apego mesmo. E Isso. acredito que seja um ponto também. Eu acredito até, Ione, que eu acho que a nossa dificuldade maior nessa história toda não é nem o que nós vamos encontrar lá, não. É o fato da gente não querer sair daqui. É como se você estivesse fazendo a viagem e não quisesse voltar para casa. Isso mesmo, é isso mesmo. Na hora que Ione falou, eu estava pensando justamente nisso aqui, porque eu acho que nós ainda somos muito apegados à família, aos filhos. Principalmente fala com a mãe, por exemplo, assim. Ontem eu comentava isso com a mãe lá em casa, na casa dela. Eu falei assim, mãe, a gente pensar em perder um filho não é brincadeira. Mas quantas mães passam isso e tem que tocar a vida, isso tem que sobreviver, porque tem outros filhos, tem outras pessoas. Então, nós somos muito apegados ainda a essa... Porque é uma matéria, né? É uma matéria, né? Exatamente. Eu arrisco a dizer, então, que eu acho que o nosso medo da morte é muito mais a questão do apego, do que a gente vai deixar aqui, essa ideia de, quando a gente fala da morte, né, a gente costuma dizer, eu perdi fulano. Quem perdeu, gente? Ninguém perdeu ninguém, não. Você até se separou por um determinado momento nessa viagem. A viagem é encontro dos encontros, não é? A gente se separou por um momento, mas depois você tem a oportunidade de encontrar novamente. Você sai de casa, você deixa a família. Você faz a viagem, quando você volta, você encontra a família, né? E a gente tem essa mania de dizer, eu perdi fulano, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Não, gente, é apenas um retorno. Nesses últimos dias em que a gente tem se assustado bastante, mais alguém quer dizer? Mais alguém quer falar? Glória, eu vi que você abriu seu microfone aí, você quer falar? Não, eu queria dizer justamente isso. Nós somos muito apegados e nos sentimos muito donos de tudo. E aí, quando você morre... Ô, Glória, nós não estamos te escutando. Está bem baixinho. Melhorou? Melhorou, ótimo. Nós nos sentimos donos de tudo, né? Sim. A gente vem e é dono dos filhos, dono do marido, dono da mãe, do pai, é meu pai. E no final das contas, a hora que você morre, nem a roupa que você vai, você escolhe, porque se duvidar, você vai pelado, porque você larga tudo aqui. Então, eu acho que o medo da morte é justamente deixar para trás tudo que você se sente dono aqui. Isso. E aí a gente junta tudo isso, né? Além do apego que a gente tem, a incerteza do que a gente vai encontrar, né? Porque também gera um pouco de incerteza. Mas eu acho que o apego é algo que é muito mais pesado. Nesses últimos dias que a gente tem assim, se assustado aí com grandes pessoas próximas de nós desencarnando, né? A gente, morreu fulano. A gente se desespera naquele momento, né? E aí eu tenho... Foi algo que me veio na cabeça assim, quando eu recebi a notícia. Por exemplo, fulano morreu, fulano retornou para a pátria espiritual. Ficou muito mais leve, né? Fulano foi chamado de volta. Engraçado, sim. A Dora nos deixou recentemente, né? E eu vi uma manifestação do Vanderlei na rede social, não sei se foi no WhatsApp, ele falou assim, Jesus chamou Dora de volta. E é uma realidade, né? A pessoa retornou para o plano espiritual, para a pátria espiritual. Fulano retornou, fulano já foi chamado de volta, né? Para o local de onde a gente verdadeiramente vai viver. Mas aí eu queria, então, nessa reflexão, só mostrar para vocês que a dificuldade maior nossa mesmo é a aceitação, é chegar numa aceitação.
A Bárbara falou essa palavra aceitação, o Alexandre falou dessa palavra aceitação, e é algo que a gente tem uma grande dificuldade de lidar com isso, mesmo sabendo que temos uma vida futura, mesmo sabendo que estamos aqui transitoriamente, mesmo sabendo que tudo é passageiro. E esse aqui, gente, é um processo dessa autora, que ela fala um pouquinho sobre isso, para mostrar para a gente quais são as fases que nós vivemos quando a gente tem que atravessar um luto, por exemplo. Tá? Então, primeiramente, a gente fica pela negação. Fala, oh, meu Deus, não acredito, não é possível, né? Aquela negação e tal. Depois a gente tenta barganhar com Deus. Ah, como você faz isso comigo? Por que você não levou fulano, não deixou ciclano? Enfim, né? Passa por um processo de raiva, né? Muita tristeza, até que então a gente possa chegar no momento que é o momento adequado para que nós possamos então lidar bem com essa questão da vida futura. A certeza de que nós vamos sair daqui, realmente, todos vamos voltar, né? Encerrar a viagem, todos vamos voltar. Pessoal, então eu acho que hoje, para que a gente possa encarar melhor, né, aquilo que a gente chama de perda, aquilo que a gente, né, a gente tem de medo com relação à morte, a palavra é aceitação da realidade. Qual que é a realidade que a gente precisa aceitar, gente? Que nós somos espíritos imortais, que nós estamos aqui transitoriamente, que todos nós vamos voltar para o plano espiritual. Quando você tem esse processo de aceitação da realidade, a realidade nossa é essa. Nós somos transitórios, passageiros aqui nesse reino. Jesus falou que esse reino não era o dele, porque ele sabia que nós estávamos aqui transitoriamente. Nós estamos aqui transitoriamente. E quando nós aceitamos a realidade, que vamos sair daqui e vamos para um outro lugar, e que todas as pessoas também vão sair daqui e vão para outro lugar, fica muito mais leve, muito mais tranquilo. A aceitação da realidade, das coisas como elas verdadeiramente são. E para nós espíritas, aceitar as coisas como elas são é saber que nós somos espíritos imortais, vamos ter que encarnar, vamos ter que desencarnar e vamos ter que passar por essa experiência uma série de vezes. A aceitação da realidade é tudo que a gente precisa de entender. Que os filhos não são nossos, que os pais não são nossos, que os bens materiais não são nossos, que tudo é empréstimo, que tudo é transitório, que tudo é passageiro. Se a gente perceber que a aceitação da realidade seria a nossa saída, muito provavelmente nós vamos ter mais facilidade para compreender essas fases que nós, principalmente o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos assustados com as coisas do jeito que elas estão acontecendo, mas estamos assustados porque a gente não se preparou para isso. Nós acreditamos que viveríamos todos felizes e com saúde. Viveríamos todos juntos até os últimos dias da vida. Não tem a menor possibilidade. Então, a gente começa a ter esses sobressaltos, esses medos, essas dificuldades de ver a realidade do jeito que ela é, e isso traz para a gente um grande prejuízo. Mas se a gente começar a aceitar e perceber que, gente, olha, essa é a realidade do nosso planeta. É um planeta de prova e expiação. Essa é a realidade da nossa vida. Eu estou de passagem. Essa é a realidade da nossa necessidade. Eu preciso de aprender com determinadas dores para que eu, então, possa vivenciar melhor. Então, se a gente passar bem por esse processo, não é? E não que a gente não vai passar, a gente vai passar pela negação, sim, a gente vai passar pela barganha, pela raiva, pela tristeza, mas chegar na aceitação. O ideal, gente, é que a gente chegue logo nessa aceitação. Se você ficar na negação o tempo inteiro, você vai sofrer. Se você ficar na raiva e na tristeza o tempo inteiro, você vai sofrer. Tá? São fases que você precisa passar. Saiu da tristeza, aceitação, tranquilamente. Tá? A única certeza, isso aí a Glória falou, a única certeza que nós temos é de que voltaremos, né? Voltaremos para o plano espiritual e voltaremos para a encarnação de novo, hein? Ainda tem mais essa. Né? Voltaremos de qualquer forma. Então, pessoal, fica muito mais tranquilo e mais fácil a aceitação da realidade. Não se prenda na tristeza, não se prenda na raiva, na negação. A aceitação da realidade é o nosso caminho. E para a gente caminhando... Oi. Cleiton, só rapidinho. Você me fez lembrar uma fala de Iracema, quase numa das últimas reuniões que teve. Ela disse para todo mundo lá no salão, naquele salão dos médios, que
nós não deveríamos ter medo de desencarnar. Porque nós somos muito corajosos por reencarnar, que é muito mais difícil. Mas é aquela coisa, né? A gente acaba esquecendo e acha que isso aqui é a verdadeira vida, né? E não é. Exatamente. Né? E pensar, gente, que quando a gente reencarnou, o choro foi muito maior do que isso que nós temos quando a gente desencarna. Muito provavelmente a gente deve ter esperneado muito, não acredito que eu tenho que voltar. Né? A gente já deve ter saído de lá com aquela sensação, oh meu Deus, vai começar tudo de novo. Um monte de gente de mãe falando que não quer voltar de jeito nenhum, porque nem começar tudo outra vez, Deus me livre. Mãe tem mania de brincar com isso, você vai ter que voltar assim, não tem jeito. Problema do autista, né, Cleiton? Não é, Bárbara? Então a gente brinca, né? A mãe fala demais isso. Eu não vou voltar, não. Tem que começar tudo de novo. Mas é realidade. Vamos ter que começar tudo de novo. Oi. Cleiton, eu tenho um pouquinho de experiência sobre isso. Por quê? 3 da família que foram embora, quando chegou a hora da mamãe, eu fui me preparando e preparando ela também. Porque eu sabia que ela tinha que ir. Entendeu? E ela não estava muito aceitando por mim não me deixar sozinha. Uhum. Bom, quando ela já foi consciente. Né? Agora, há pouco eu perco meu sobrinho, né? Médico, especialista nas vacinas aí da UFMG, e foi. Eu já estava preparada, a aceitação minha foi grande, como foi a aceitação da mamãe, porque eu tinha muitas perdas na vida. O sofrimento fez eu evoluir espiritualmente. Você entendeu? Então, a gente tem que ir preparando o espírito da gente antes e preparando também, doutrinando a cabeça das pessoas doentes, para que elas não venham sofrer. Como é o meu caso agora, que eu estou com câncer, passando uma quimioterapia, não sei o que vai acontecer, mas eu estou me preparando. Eu não tenho medo de desencarnar, eu só tenho medo de não ter forças para vencer as forças negativas. Infelizmente, o mundo está coberto disso. Então, quando eu estou isolada, eu me preveni. É tudo que eu tenho a dizer. Obrigada pela sua fala, viu? Porque a sua fala me despertou esse lado. Que bom, Marta. Eu parei muito. Eu moro sozinha e eu estou. Você entendeu? Eu tenho a espiritualidade comigo. Minha todo. Mas é isso, gente. Mesmo a gente se preparando e tendo a aceitação da realidade, o medo que ainda a gente tem é de deixar as coisas para trás. A gente ainda fica muito preso, a gente ainda tem muito medo. Né? Ter a experiência de pensar assim, nossa, eu vou morrer em breve, e assim, nossa, e agora? Podia ficar um pouquinho mais, porque existe um outro fato, uma outra questão, uma outra lei que nós estamos sujeitos, que é a lei de conservação, que faz com que a gente, de alguma forma, lute para poder ficar mesmo, porque lá no fundo, a gente sabe da importância de estar aqui. Né? Então, acho que esse medo também está muito relacionado a essa ideia, né? Do instinto de conservação que também a gente tem. Então, para a gente já caminhando para o encerramento, eu vou trazer para vocês, então, uma mensagem de Irmão X, para que a gente se prepare, então, para a morte, né? Já que é inevitável, já que nós temos que aceitar a realidade, Irmão X trabalha uma mensagem que chama Treino para a Morte. Muitos talvez conheçam, ou quem não conhece ainda, vai ter a oportunidade agora de ver algumas receitinhas de Irmão X para treinar para a morte. E aí, a mensagem ele começa justamente dizendo, né? Preocupado com a sobrevivência do além-túmulo, você pergunta espantado como deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem para as surpresas da morte. A indagação é curiosa e realmente dá o que pensar. Creia, contudo, que, por enquanto, não é muito fácil preparar tecnicamente um companheiro à frente da peregrinação infalível. Então, ele mesmo está dizendo para nós, olha, vocês estão me perguntando como é que
eu posso me preparar para a morte? Mas realmente não é coisa muito simples. Eu estou trazendo para vocês essa reflexão dessa realidade, da aceitação da realidade, de que nós saímos do plano espiritual, vamos passar por aqui e vamos voltar para o plano espiritual. É algo que é inevitável, todos nós sabemos disso, mas essa preparação ainda é para nós algo muito difícil. E aí, o irmão X dá algumas dicas interessantes para que nós possamos nos preparar para isso, que ele chama de treino para a morte. Então, vamos lá nessas dicas. Preliminarmente, admito, deva referir-me aos nossos antigos maus hábitos. A cristalização deles aqui é praga tiranizante. Então, gente, primeira coisa, começar a mudar os hábitos maus pelos bons. Começar a desapegar, né? Começar a mudar algumas coisas. Ele fala que quem chega lá com esses maus hábitos fica bem tiranizado. E as bibliografias espíritas, romances espíritas, falam para a gente como é que as pessoas chegam lá quando elas estão tiranizadas por esses maus hábitos, né? Segundo, comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a voluta de comer carne de animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo de porco ou bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caiapós, que se devoravam uns aos outros. Aqui ele chama até a nossa atenção, né? Porque nós, enquanto presos a essas questões da alimentação, talvez nós estamos muito mais presos aos costumes passados do que nos preparando para os costumes futuros. E pensar, né, que o João brinca muito, fala assim, gente, chegar lá, e aí eles vieram com aquele tal de caldinho reconfortante, fala assim, isso aí não dá sustento não, gente, não dá sangue não, né? Começar a preparar que não vai ter churrasco, não vai ter, né, grandes refeições, aquele pratão de massa, provavelmente não, né? Caldinho reconfortante, e olhe lá. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Tem visto aqui muitas almas de origem aparentemente primorosa, dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Né? Desapegar aí um pouco daquilo que nos leva ao apego, aos vícios de uma maneira geral. Né? E aí a próxima fala é exatamente essa, tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo, infunde pena a angústia dos desencarnados amantes da nicotina. Também sobre os narcóticos, as drogas. Não se renda à tentação das drogas. Por mais aflitivas lhe pareçam as crises do estágio do corpo, aguente firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina, dos barbitúricos demoram-se largo tempo na cela escura da sede e da inércia. Da sede e da inércia. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo um inferno rotulado de amor. São só receitinhas simples que nos faz, parecem simples, né? Que nos faz desapegar das questões materiais, porque essas questões materiais é que nos prendem aqui na Terra, né? São essas questões que nos prendem aqui, que às vezes não deixam a gente sair daqui com uma certa tranquilidade, retornar no plano espiritual com uma certa tranquilidade, né? Aí, ó, a questão do dinheiro, dos bens materiais. Se você possui algum dinheiro que tem posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admiravam no mundo pela habilidade e poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem junto de nós em muitas ocasiões à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Então, desapega das coisas materiais. Tá? Em família, observe cautela com os testamentos. As doenças fulminatórias chegam de assaltos. Se sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Quem deixou muito patrimônio, não deixou nada organizado, e está vendo a família se brigadiando aqui por causa disso, deve sofrer pra caramba lá do outro lado. Eu imagino, lá no outro plano. Eu imagino isso. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seus filhos, seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Não se esqueça de que, no estado presente da educação terrestre,
Se alguns afeiçoados lhe registrarem a presença extra-terrena depois dos funerais, na certa intimaluão a descer aos infernos, receando a volta inoportuna. Até engraçado aqui, né? Que se você vai se apegando às coisas daqui e tenta pelo menos aparecer para os que ficaram, eles não vão lembrar de nada, a não ser falar assim, sai daqui, alma penada. Né? Vai para onde se tiver de ir, mas não fica aqui não. Né? Vai ser algo assim, a reação é mais ou menos instantânea, né? No sentido de não quero te ver aqui. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Para nós espíritas, então, principalmente isso, né? Jesus fala para nós daquilo que nós devemos fazer para cultivar a pureza do coração, e isso é relevante nesse treino para a morte, porque a gente já sabe que a gente vai poder sair daqui com uma tranquilidade um pouco maior, né? Então, faça o bem que puder, sem preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que, se você não experimenta simpatia por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço, e por essa razão, então, em qualquer circunstância, conserve o seu nobre sorriso. E a receitinha final, gente? Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente das nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento dos seus deveres. Quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso, porque com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não lhe posso dizer. Ok? Então, pessoal, depois desse treinozinho para a morte, né, cientes de que nós estamos de passagem, numa viagem, nós nos preocupemos em aproveitar melhor a viagem, com a certeza de que poderemos voltar ao nosso plano espiritual, para a vida futura, a verdadeira vida, com uma tranquilidade muito maior. Né? Essa é a nossa meta, é a nossa proposta. É para isso que nós estamos aqui nos preparando. Né? E que Jesus tenha compaixão dessas nossas fraquezas e nos fortaleça nisso, para que tudo isso seja bem menos doloroso, bem mais fácil, bem mais tranquilo. A aceitação da realidade é o recadinho que eu deixo para vocês hoje. Aceitar as coisas como são, do jeito que são e como foram. Aceitar os pais que nós temos, os filhos que nós temos, o trabalho que nós temos, os bens que nós temos, os bens que nós não temos. Aceitar que tudo está certo. Aceitar tudo aquilo que nós temos na mão hoje, que é o que nós precisamos, que é o que nós merecemos. Quando nós aceitamos a realidade, as coisas ficam muito mais leves, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Paulinho, pelo convite, pela oportunidade.